Olá, pessoal. Boa noite. A maioria já me conhece. Eu sou a Solange Honorato, da Torre 3A 113. E hoje nós estamos aqui numa reunião ao vivo. Faltaram as pessoas para participar presencialmente, mas eu tenho certeza que você está do outro lado aí, com muito interesse em ouvir o que os nossos ilustres convidados, que gentilmente estão doando o tempo deles para vir aqui nos falar sobre as diferenças entre síndico morador e síndico profissional, ok? Então, eu estou aqui com o Dela Torres e estou aqui com a minha colega, com a Andréia, que é professora lá na ACAMEF, Academia do Mercado Financeiro. Estou passando, então, a palavra para eles e vamos seguir num rito desta maneira. Eles vão fazer as apresentações, né, discorrer sobre o conteúdo. No finalzinho, nós vamos responder aquelas perguntas que foram enviadas pelo formulário e depois as perguntas que, porventura, estiver aqui durante a live, tá bom? Então, nesse aí, para a gente não se alongar e ficar falando coisas que já estão contidas na apresentação, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, boa noite e vamos lá para mais uma reunião bem produtiva, se Deus quiser. Andréia, é com você. Obrigada pela oportunidade, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar aí, dada a complexidade dos condomínios, crescimento, verticalização, então a gente vai falar das diferenças síndico morador e síndico profissional. No final, vocês podem tirar as dúvidas, tá? Aqui, vou me apresentar, na sequência, passo a palavra aí para o Aldérico, meu sócio. Eu sou Andréia, sou formada em administração, tenho 15 anos de experiência no mercado financeiro, sempre lidando com pessoas, já trabalhei na construtora Cirela, já entreguei empreendimentos importantes aqui na cidade, e também lidando com gestão de equipes, enfim, toda a rotina que envolve aí RH, vendas também, mas uma particularidade aí da minha experiência muito gratificante é atuar como síndica profissional. Eu me qualifiquei para isso e já tem 6 anos que eu atuo como síndica, tá? Vou passar aqui para o meu sócio se apresentar, o Aldérico, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aldérico Della Torre, né? Eu sou da Positiva Síndicos, né? Eu sou engenheiro, né? Tenho mais de 24 anos de experiência na área de gestão, né? Tanto no ramo de eletroeletrônico e quanto no ramo automotivo. A gente, até algum tempo atrás, a gente desenvolvia projeto de carro e depois, por um sonho particular meu, a gente decidiu desenvolver projetos em condomínio, fazer gestão em condomínios, onde a gente já tem 8 anos de experiência nessa atividade. Tá? Bom, gente, aqui falando do síndico, aí independe se é o morador ou se é o profissional, aí tem algumas características que eu vou mencionar para vocês. Qual que é a responsabilidade de um síndico? Ele é responsável por zelar pela documentação, representar em juízo o condomínio, tá? Ele é mais do que um profissional, ele precisa ter algumas habilidades específicas, que é habilidade com pessoas, mediação de conflitos, intermediação, às vezes demissão, contratação, orientar, notificar. Então, a gente vai falar no detalhe de cada um desses itens, tá? O síndico morador, tá? Então, eu vou falar do síndico morador, o Aldérico vai falar do síndico profissional. O síndico morador, muitas vezes ele se candidata a esse cargo e ele esquece que ele vai estar 24 horas respondendo às demandas do condomínio e ele tenta cumprir, porque, veja, o síndico também tem vida pessoal e merece? Sim. Só que, muitas vezes, dada a complexidade de determinados condomínios, ele não consegue. Então, eu coloquei ali, ele tenta cumprir, nem sempre é possível, tá? Ele deve cumprir e fazer cumprir o regimento interno. Então, sempre quem que vai orquestrar as ordens do síndico? O regimento ele está por trás. De tudo aquilo que o síndico vai exigir dos moradores, sim, ele tem que tentar ser imparcial. Ele vai multar, ele vai notificar de acordo com a infração de cada morador. E esse é um desafio muito grande. Tá? Muitas vezes ele é levado pela parcialidade, pela emoção. Porque como é que, como síndico morador, ele vai multar a mãe de um colega do filho dele? Isso é muito complicado. Então, é uma questão aí para os aspirantes a cargo de síndico morador pensar. Deve prestar contas aos moradores. Ele contrata o prestador, mas ele pode fazer isso de uma forma
solta? Não, ele vai juntar os orçamentos, ou pelo menos deveria, ele vai apresentar para o conselho, nunca agir sozinho. O síndico, muitas vezes, acontece o erro de achar que aquilo é tudo dele. Não, ele tem que compartilhar com o conselho para que isso possa dar certo no futuro. Ele é cobrado todos os dias pelos moradores. Isso gera desarmonia, porque nem sempre o síndico vai entender isso de uma forma palatável. Então, às vezes ele é cobrado e leva isso para o pessoal. E aí a gente vai contrapor com o síndico profissional mais adiante. Qual que é a diferença do síndico morador? Ele conhece o ambiente que ele está inserido, muitas vezes ele sabe cada detalhe, então isso favorece o trabalho dele de uma certa forma, tá? Conhece a rotina, sabe dos detalhes, dependendo do tamanho desse condomínio, ele vai conseguir administrar de uma forma a contento. No geral, ele consegue os votos, só que nem sempre os moradores exigem dessa pessoa a formação, qual que é a experiência que ele tem como síndico, e aí muitas vezes acontecem coisas lá na frente que vai se percebendo aí as fragilidades de não indagar esse síndico morador, tá? Pode, durante a madrugada, inclusive, receber um pedido de um morador, pode estourar a bomba da caixa d'água, e aí, como é que vai fazer? Ele tem que socorrer, ele é o síndico, ele mora no local. Ele demonstra interesse pelo cargo e, muitas vezes, tem alguns que se candidatam sem honorários. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O síndico morador se candidatou sem honorário, como é que você vai cobrar uma pessoa que não tem honorário? Como se fosse um favor que ele está fazendo. Faz sentido? Tudo isso, pessoal, eu falo para vocês refletirem. Ele tem que estar próximo do conselho, sempre, porque é um trabalho em equipe, ou pelo menos deveria. Consegue muitas vezes ser reeleito, mesmo que haja falhas na administração. Por quê? A maioria dos condôminos não tem interesse, não demonstra, não participa das reuniões e assembleia, e muitas vezes vai passando de ano em ano o mesmo síndico. E sem olhar as falhas da administração, porque ninguém cobrou. Então, ele foi sendo reeleito sem que ninguém passasse aí um pente fino nessa gestão e na prestação de contas. Agora o Aldérico vai falar do síndico profissional. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do que seria esse síndico profissional. Eu vou mostrar para vocês no final, vou ler para vocês, que síndico é uma entidade única, é uma atividade única. E ela é regida pelo Código Civil. Então, seja ele morador, seja ele profissional, existem responsabilidades definidas em Código Civil e em lei. E ele responde civil e criminalmente por isso. Tá? Então, vamos lá. Síndico profissional. Quais são os desafios do síndico profissional? Ele fazer a visita no condomínio e se deslocar nos momentos que recebe solicitações. O síndico profissional se recomenda que não seja um morador, lógico, né? E ele, quando é acionado, ele se desloca até o condomínio para resolver os problemas ou alguma situação que apareça. Ele possui seguro de responsabilidade civil, então é obrigatório o síndico profissional e até prudente o síndico profissional ele ter um seguro de responsabilidade civil, porque qualquer problema que aconteça no condomínio por alguma má administração ou alguma infortuito da vida, ele responde civil e criminalmente por isso. Como eu disse, isso está no Código Civil e vocês vão ver depois. Se reúne com frequência com o conselho e faz cumprir o regimento interno. Isso é primordial, pessoal. O síndico profissional, ele não mora no condomínio, mas ele está presente no condomínio, né? Não em 100% dos momentos, como a maioria dos moradores saem para trabalhar, vão para a escola, vão para os seus cursos, têm a sua vida particular e chegam para o seu lar no fim do período. Então, o que seria o síndico profissional? Ele teria como suporte um conselho atuante, que são pessoas que moram no condomínio e que estão dispostas a trabalhar junto com o condomínio, em estar observando algumas questões do condomínio, está fazendo algumas sugestões, está dando algumas orientações do dia a dia que eles percebem que são outros olhos que vão ver essa atividade. Qual seria outro desafio? Multa e notifica quando necessário, sem emoção. Então, vocês vão ver que basicamente a função do síndico, descrita em Código Civil, é seguir a convenção do condomínio, o regimento interno do condomínio e as decisões tomadas em assembleia. Com emoção,
Não funciona, pessoal. Então, se tem que notificar, se notifica, se tem que multar, se multa, se tem que fazer alguma melhoria que o condomínio solicitou em assembleia, se faz, mas assim, convenção do condomínio e regimento interno, se existem, são para ser seguidos e devem ser seguidos. E essa é uma das funções e obrigações do síndico profissional. Vamos lá depois. Elabore estratégias para garantir a segurança dos moradores e cumprir as normas exigidas pelos bombeiros. Hoje isso está muito comum. Vocês sabem que todo dia a gente vê na mídia problemas com roubo, assalto, furtos. Por muitas vezes um condomínio tem uma portaria 24 horas, mas quem trabalha nessa portaria 24 horas não tem a instrução e o treinamento necessário para uma portaria eficiente e eficaz. E o que acontece? Momentos de descuido, onde pode acontecer um problema, um roubo, um furto, alguma coisa do tipo. E principalmente a questão dos bombeiros. A partir desde o ano passado, o Corpo de Bombeiros, em 2019, ele lançou as atualizações das normas que devem ser seguidas pelos condomínios residenciais e comerciais no Paraná. E a partir de 1º de janeiro de 2020, eles estão vistoriando. Só que a diferença do ano passado é que o ano passado era uma vistoria e uma notificação. Esse ano é uma vistoria e multa. Então, os condomínios tiveram um ano para se adaptar às normas de bombeiro. Os que não se adaptaram, a partir desse ano, que sofrerem vistoria e possuírem alguma irregularidade, eles vão ser multados. Tá? Isso custa para o condomínio. Outro ponto importante, conhece o Código Civil e a gente usa o Código Civil como espelho para tomada de decisões. Então, assim, pessoal, o que vocês têm que entender? Pode existir questões que estão no regimento interno, mas que são confrontantes com o Código Civil, que sofre atualização diária, não digo, mas a cada 2, 3 meses o Código Civil sofre uma evolução. Então, o que acontece? Pode ser que uma determinação do regimento interno esteja superior ao Código Civil. Isso não pode acontecer. Vou dar um exemplo. Se no regimento interno do condomínio falar é obrigatório que se ande com o seu animalzinho de estimação no colo. Pessoal, já existe jurisprudência de julgamentos de STJ onde não existe essa obrigação. Nenhum condômino é obrigado a carregar o seu pet no colo. Ele é obrigado, sim, a andar com guia, né, cuidado do número 1, do número 2 que ele faz, manter a limpeza, a higiene, mas obrigar um morador a andar com o seu pet no colo, isso não pode. Já existe jurisprudência feita até pelo STF, na STJ, desculpa, Superior Tribunal de Justiça, onde quem entrou com a ação ganhou e isso acaba virando lei e quase jurisprudência para outros casos em outros condomínios. Então a gente segue muito o Código Civil e as legislações, tá? Como eu havia falado, a gente resolve, o síndico profissional resolve todos os problemas com imparcialidade. Tá? A gente não pode ter emoção para tomar decisão em questões de conflito. Tá? Uma das funções importantes do síndico profissional é a mediação. A gente tem que ser mediador para poder escutar um lado, escutar o outro lado, baseado nas convenção do condomínio, regimento interno, decisões de assembleia e, acima de tudo isso, Código Civil, tomar a melhor decisão. Ele recebe honorários e presta contas mensalmente. Tá? Isso é uma profissão, então a gente é remunerado por isso e mensalmente a gente presta contas, né, via prestação de contas, que normalmente é feito por um administrador, um escritório de contabilidade e por aí vai. Então, síndico profissional, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, em algumas nuances do síndico profissional. Verifica as certidões negativas do condomínio e prestadores de serviços. Vocês sabiam que o condomínio de vocês é que nem uma empresa? Vocês sabiam que o condomínio de vocês ele possui certidões negativas de débito? Com INSS, com imposto de renda, com a prefeitura? Se existe algum imposto que não foi recolhido e que era devido, isso vai positivar uma certidão do condomínio, como qualquer empresa. Quando a gente solicita um prestador de serviço, principalmente o prestador de serviço da área de fornecimento de mão de obra terceirizada, as certidões negativas. Por quê? Porque se ele tiver algum processo em curso, alguma dívida, isso aparece nas certidões, ela fica positivada e a gente vai ver o que é. Pode ser muitas vezes não pagamento de INSS dos funcionários,
E você sabe o que implica isso em não pagar o INSS dos funcionários, um terceirizado? Implica em o condomínio ser solidário. Então, mensalmente, na prestação de contas, a gente exige que o prestador de contas, do prestador de serviço terceirizado, apresente todos os depósitos que o E-Social demanda atualmente. É rigoroso isso e tem que ser. A gente possui uma gama de prestadores para nos atender, das áreas mais diversas, jardim, elevador, pintura, caixa d'água, serviço elétrico, serviço de encanamento. A gente tem uma gama de prestadores que fazem esses serviços para o condomínio. Não somos filiados a nenhum prestador, nem parceiros nenhum. A gente trabalha sempre com profissionalismo no sentido que a melhor proposta, tanto técnica quanto comercial, ela vai ganhar a concorrência, né? E em 90% dos casos, né, a gente faz um contrato, onde se descreve todas as atividades que o prestador irá fazer e a gente descreve também o prazo e a forma de pagamento. A gente está sempre em linha com o Conselho, tá? Para realizar as benfeitorias e valorizar o patrimônio. O que é isso, pessoal? O Conselho são aquelas pessoas que normalmente são eleitas numa assembleia ordinária, junto com o síndico, né? Para fazer o quê? Para trabalhar junto com o síndico. Eles vão ser conselheiros, a palavra diz conselho, eles vão ser conselheiros, eles vão dar pareceres na prestação de conta, eles não aprovam nem reprovam uma prestação de contas, eles dão pareceres. Uma prestação de contas é aprovada numa assembleia ordinária que normalmente, né, pelo Código Civil, deve ser realizada anualmente, pelo síndico, ok? E valoriza o patrimônio. O que é valorizar o patrimônio, pessoal? É vocês terem o condomínio, a edificação de vocês, numa forma... você não pode esperar 10, 12 anos para você fazer uma manutenção. O que a gente vê muito hoje em condomínios, são condomínios com 20 anos de vida, sem ter feito uma manutenção preventiva. O que acontece? Quando se vai fazer a manutenção, isso fica muito mais caro, muito mais dispendioso para o condomínio. E muitas vezes, em alguns casos, até com alto nível de gravidade. Já pegamos condomínios com problemas nas estruturas, onde a gente teve que refazer várias das colunas do condomínio. Então, por questão de ferrugem, infiltração de água nas ferragens e por aí vai. Então, a valorização do condomínio, ela está intimamente ligada com uma manutenção preventiva eficaz. Isso é ponto crucial para uma boa gestão. O que mais, pessoal? A gente zela pelas áreas coletivas, promovendo a harmonia e faz a manutenção preventiva, como eu havia dito. Identifica o perfil do condomínio, jovens, idosos, um público mais residencial, mais comercial, e a gente direciona as iniciativas de acordo com o público, né? Vocês sabiam que hoje tem condomínios que possuem um supermercado dentro do condomínio? Vocês sabiam que existem condomínios hoje que eles têm dentro da sua área uma lavanderia? E você não precisa ter uma lavanderia, uma máquina de lavar no seu condomínio, na sua área de serviço, podendo ter uma cozinha maior, fazer uma cozinha mais ampla. Isso já existe, né? Então são coisas que se colocam. Você sabia que vários condomínios hoje têm home office? Profissionais liberais estão me dizendo aqui que você já tem, então ótimo, né? Então são tudo questões que você tem que adequar o condomínio à atualidade que a gente vive hoje, né? A modernidade que a gente vive hoje. E não se iludam, muito em breve a pizza que vocês pedem vai estar sendo entregue por um drone, não mais por um motoboy. Em Campinas já existe uma empresa de entrega de pizzas que validou 25 rotas com a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, para fazer esse transporte de pizza via drone. Campinas, São Paulo, dá 400 quilômetros daqui. Não estamos longe disso, pessoal. E para finalizar, a gente cria grupos informativos no WhatsApp, onde são grupos onde a gente coloca apenas as informações. Não é um grupo de discussão, não é um grupo de respostas, não é um grupo de perguntas. Por quê? O síndico profissional coloca uma informação lá. Pessoal, vai faltar água, tendo em vista a informação da Sanepar, amanhã, entre 8 e 5 horas. Vamos procurar economizar e racionalizar a água. Se alguém tiver alguma dúvida, não tem que colocar no grupo. Não tem que colocar aquele dedão de positivo que está ciente.
é informativo. Tendo dúvida, nos procure de uma forma privativa. Isso preserva a privacidade de vocês, né? Você não fica com o teu WhatsApp muito cheio de informações e você tem lá concentrado só as informações realmente importantes que são do condomínio. Tá? Aqui a gente pode falar, né, mas eu vou deixar a Andréia concluir, né, e no final a gente abre para perguntas, tá, com relação a essa questão de síndico profissional e alguns cases que a gente pode compartilhar com vocês. Vou passar para a Andréia agora. Bom, pessoal, nós atuamos em equipe. Nossa equipe ela é robusta, nós temos profissionais. O Odérico é formado em engenharia, eu sou administradora. E por trás também temos os advogados, temos psicólogos, que muitas vezes, às vezes, em que situação o psicólogo se encaixa? Às vezes na harmonia, às vezes uma briga de um vizinho com o outro. Isso também media conflito, isso nos ajuda. Então, nossa equipe ela é multidisciplinar. A gente precisa ter um condomínio com essa complexidade, a gente precisa vir aqui todos os dias e passar meio período. Então, eu preciso deixar um profissional capacitado e qualificado para ficar aqui pelo menos meio período. Ainda não dei voltas aqui nesse condomínio, mas de fora é possível ver a dimensão dele, ter ideias. Então, assim, tem bastante coisas para resolver. Eu preciso estar aqui para poder entender, para poder responder os moradores em tempo hábil. Tá? Nós temos experiência em condomínios em São Paulo, Curitiba, comerciais e residenciais. E hoje vocês já veem muito, por exemplo, na 7 de setembro, já tem comerciais e residenciais juntos. Às vezes tem 5 propostas num único condomínio. Essa complexidade toda, quem que consegue? O síndico profissional vai atender. Tá? Aqui eu trouxe alguns cases aí para a gente conversar, que vai finalizar a nossa apresentação e depois vocês vão poder fazer as perguntas. Tá? Aqui eu trouxe a fala de alguns moradores que são de condomínios que a gente já atende. Aqui eu trouxe um condomínio aqui do Xaxim. Por meio de uma gestão transparente e imparcial do síndico profissional, foi possível criar um ambiente de paz e harmonia, onde antes eram comum brigas e desavenças entre os moradores. Essa é a fala do André, um morador do condomínio no Xaxim. Tá? Fui síndica moradora. Essa é uma senhora, ela tem quase 80 anos, e ela ficou por muitos anos como síndica, e ela entregou, ela renunciou, e aí nós entramos no lugar. E ela diz assim: fui síndica moradora e sempre tive vontade de fazer muitas benfeitorias, porém nunca consegui o apoio da maioria. Hoje vejo na gestão da síndica profissional, Andréia Costa, que sou eu, muitos projetos saindo do papel e se tornando realidade em nosso condomínio. Então, ela me ligou e ela também mandou essa mensagem e ficou gravado. Para mim, gente, isso aqui às vezes vale mais que dinheiro, porque é um depoimento sincero, um depoimento dessa senhora que foi a síndica e está hoje reconhecendo o trabalho de um síndico profissional, que é da nossa equipe. Né? Ali também tem a Ariane, esse condomínio fica no Juvevê, tá? E ela diz o seguinte: desejo que a Positiva Síndico seja reeleita em nosso condomínio, assim que assumiram, iniciaram com as benfeitorias de forma rápida e com foco no cumprimento das normas exigidas pelos bombeiros. Então, não é só a estética, tem a parte da segurança que vem antes, né? Conforme o Aldérico falou, para não ser multado e para estar em ordem, né? Com as conformidades. Aqui embaixo, a Zanete, que é de um condomínio do Uberaba. Tá? Mais uma vez, gostaria de parabenizar a André e o Aldérico pela última reunião, que aconteceu em 1 hora. E foi possível decidir sobre assuntos polêmicos de forma pacífica e educada. Excelente habilidade na organização e condução da Assembleia. Então, a gente conduziu uma grande obra, que é a troca de telhados, e foi uma obra aí de perto de 250 mil. Então, nós orquestramos. Isso assim tem bastante detalhes. Então, nós fomos com os orçamentos, apresentamos, para depois eles decidirem, por votação, para a gente seguir com a obra. Tá? Então, esses são alguns casos de sucesso. Aí o Aldérico pode falar também da relação síndico profissional e construtora. Quando existem os problemas, como é que nós conduzimos isso e qual o papel e a importância do síndico profissional? Então, pessoal, eu vou tomar 1 minuto de vocês aqui, só para passar para vocês o artigo Código Civil 1348. Podem tomar nota e procurar no Google, Código Civil 1348, que é relacionado ao síndico. Compete ao síndico. Eu vou fazer a leitura ipsis literis, como está aqui, pessoal. Convocar a Assembleia dos Condomínios.
representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Regra número 1 do síndico: convenção, regimento interno e Assembleia. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem aos possuidores. Assim, aqui é bom fazer um parênteses. O zelar não quer dizer que o síndico vá fazer serviço de jardinagem, vá fazer serviço de limpeza. Até porque se ele fizer, ele está gerando um passivo, um desvio de função e cabe ação trabalhista contra o condomínio. Então fiquem atentos. Um síndico, ele não pode fazer atividade de jardim, ele não pode fazer atividade de limpeza, porque a atividade dele é síndico. Ele não pode fazer atividade de jardineiro ou de alguma servente ou de alguma outra função. Tá? Elaborar orçamento de receita e de despesas relativas a cada ano. Isso é a famosa previsão orçamentária. Uma vez por ano, o síndico vem aqui e apresenta as despesas ordinárias que o condomínio vai ter e diz assim, ó, pessoal, a previsão orçamentária do condomínio é X mil reais, divididas anualmente numa taxa condominial de valor Y. Isso é obrigação do síndico. Cobrar os condomínios as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Parágrafo 9º. Prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Então, a mesma coisa que eu falei, uma Assembleia ordinária, o síndico faz a prestação de contas. Parágrafo 9º, muito importante, e a gente já pegou condomínios que não tinham. Realizar o seguro da edificação. É obrigatório o condomínio ter um seguro compatível com o seu tamanho. Para maior, nem a maior, nem a menor, o valor exato. Em alguns casos, quando o seguro é feito a menor e ocorre um sinistro, o síndico é responsável e solidário por complementar esse valor. Exemplo, um condomínio pequeno que custe 10 milhões, mas foi mal avaliado, foi feito um seguro de 8 milhões. Esses 2 milhões vão sair do bolso, desculpe a expressão, do síndico, para pagar essa diferença. Inclusive dos bens próprios que ele possui. E são 2 incisos aqui: poderá a Assembleia investir outras pessoas em lugar do síndico, com poderes de representação, que é o caso muitas vezes que acontece com as administradoras, ou o síndico delegar isso para alguém, está em viagem, alguma coisa assim. E o síndico pode transferir a outro, total ou parcialmente, os poderes de representação, ou a funções administrativas, mediante aprovação em Assembleia, salvo disposição em contrário da convenção. Então, são os suportes que o síndico pode ter, basicamente com a administradora, quando viaja, alguma pessoa ficar no lugar dele. Tá? Isso é importante vocês terem em mente, porque não existe regra. A regra que existe chama Código Civil, lei. E quem não cumpre a lei, responde juridicamente por isso. Tá? Aqui só voltando, que a André comentou a questão com as construtoras, a gente já fez algumas implementações de condomínio, e o que é importante nisso, pessoal? Não é o caso de vocês, mas é importante vocês saberem que toda edificação nova, quando ela começa a ser habitada, ela começa a sofrer peso, você começa a botar sofá, cama, geladeira, máquina de lavar, e o que isso vai representar? Pode aparecer aqui nas paredes fissuras, que são normais da acomodação da construção. E o que acontece muitas vezes? Quando o pessoal não sabe, se cria como a gente pode dizer, uma tempestade num copo d'água. Por quê? Se coloca em grupo de WhatsApp, se faz dissemina essa informação como se o prédio estivesse caindo, e não é isso, pessoal. Né? Uma fissura, ela basicamente vai ser tratada, normalmente a construtora espera um tempo para ver se essa fissura vai para algum outro lugar, depois ele faz a manutenção e o prédio continua com a sua condição estrutural em perfeito estado. Tá? Outra coisa importante de se ter em mente, a gente tem dúvida no que a construtora está fazendo. Não tem problema, pessoal.
Hoje existem peritos que vão ao condomínio, engenheiros, peritos, chancelados pelo CREA, que vão, fazem uma vistoria no condomínio e dão um parecer técnico idôneo, isento e imparcial. Então isso é muito importante também em alguns condomínios, não a relação com o consultor, mas condomínios mais antigos, onde os moradores, um quer reformar a churrasqueira, o outro quer refazer o salão de festa e alguém quer ver o problema das rachaduras. Então, o que define isso? Uma perícia. Se o perito vier e disser que as rachaduras podem afetar a estrutura do condomínio e isso é prioridade, esse é o fator número 1 que tem que ser atacado, esse é o fator número 1 que o condomínio tem que fazer um fundo de obras e esse é o fator número 1 que o condomínio tem que atuar. Por quê? Porque isso afeta e muito o condomínio. Né? Vamos ser bem exagerados, o prédio pode desabar. Não vai ser com um salão de festas que não está tão legal, com uma academia que não está tão boa, que vai dar problema. Né? Então, hoje a gente tem argumentos profissionais para dar um direcionamento para onde o condomínio vai e até, em muitos casos, evitar conflitos em assembleias, onde um grupo quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Quem vai definir isso é o que o condomínio realmente precisa. Certo, pessoal? Eu acho que, em linha geral, era isso que a gente queria deixar para vocês. Eu acho que mais que 20 e poucos minutos que a gente já está falando aqui, já começa a ficar cansativo. Né? Então, a gente abriria um espaço agora para algumas perguntas. Tá? A gente já recebeu algumas aqui, que a gente vai pegar aqui que nos repassaram. E se tiverem outras, vocês podem ir fazendo aqui por intermédio do pessoal que vai passando para a gente. Tá? Vamos ver aqui algumas. Como será o diálogo com o síndico? Ele irá permanecer em um escritório ou terá algum dia do nosso condomínio? Como é que funciona, não só do condomínio de vocês, mas falando em linha geral, o síndico profissional ele não vive no condomínio. Né? Então, o que acontece? Como também o síndico morador não está o tempo todo no condomínio, ele sai de manhã para trabalhar, ele vai fazer as suas atividades, ele está no seu lar, então ele tem os seus afazeres do dia a dia, ou ele quer ficar em casa dormindo, é um direito que o morador tem, ele está no lar dele, quer ficar com o filho, ver um filme, quer ficar com a filha, ensinando ela alguma coisa, então assim, ele está no ambiente mais íntimo da vida dele, que é a casa dele, o lar, né? Então, o síndico profissional, ele está no condomínio, dependendo da periodicidade que for combinada. Existem condomínios que é semanal, existem condomínios que é 2 vezes por semana, e condomínio do tamanho de vocês, provavelmente diariamente. Tá? É necessário ter uma pessoa aqui para estar observando o condomínio, para estar observando os funcionários e para estar escutando alguma demanda que venha a surgir. Tá? Então, outro canal que pede assim, em termos de canais, os canais de comunicação, WhatsApp, telefone, e-mail. Eu gostaria de falar com você, você pode vir no condomínio, se combina o horário, se vem no condomínio. Eu vou estar no condomínio amanhã, está o horário. Você vai poder? Não, só mais tarde. Se acha um horário, se combina e se conversa. Tá? Sempre de uma forma mais privativa. Tá? A gente acredita que grupo de WhatsApp em condomínio aberto, a efetividade dele tende a zero, sendo bem transparente com vocês. Tá? Que mais? Qual o tempo de dedicação? Já comentei, depende de condomínio para condomínio. Tá? Quando você tem uma emergência, como é que faz? Normalmente, se você tem uma emergência, um morador, um conselheiro, chama o síndico profissional. Né? Vamos dar um exemplo, como o André falou. Estamos sem água no condomínio, queimou uma bomba d'água. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai trabalhar para não queimar a bomba. Trabalhar preventivamente para não queimar a bomba. Ter meios para não queimar a bomba. Ter bomba sobressalente, fazer um rodízio entre bombas, que isso tudo se faz automaticamente com um sistema automatizado. Mas vamos dizer que aconteceu de queimar a bomba. A gente vai procurar um prestador para o mais rápido possível vir no condomínio e solucionar o problema. Normal. Pergunta aqui os limites de responsabilidades em cada caso. Vocês viram, tanto o síndico morador quanto o profissional, ambos são regidos pelo Código Civil. Ambos têm responsabilidade civil e criminal pelo condomínio. Vou dar um exemplo. Elevador. Se no elevador não existe aquela plaquinha, verifique se o elevador está no seu andar antes de entrar. Não tem essa plaquinha. E a pessoa abre a porta, conversando, e entra e cai no fosso do elevador e morre. Quem que é o responsável? O síndico, pessoal. Ele vai responder criminalmente pelo óbito dessa pessoa, porque era obrigação do síndico
colocar o aviso para o morador que ele tem que olhar para o elevador antes de entrar. Pode parecer bobagem, mas é assim que a lei é interpretada, é assim que esse caso é interpretado pela lei. Outro exemplo bem simples, áreas onde está tendo limpeza. É obrigatório a pessoa da limpeza colocar uma plaquinha piso molhado, para identificar para o morador que o piso é molhado e ele tem que ter cuidado. Parquinho, áreas com canto vivo em parquinho, com aresta cortante, que pode causar uma lesão para a criança, é obrigação do síndico estar verificando isso. Existem normas para brinquedos, vocês sabiam disso? Existem normas do Inmetro que regulam esses brinquedos de parquinho. E se ocorre um acidente, a responsabilidade é do condomínio, em contrapartida do síndico. Ok? Que mais? Alguma outra pergunta que chegou? Ó, tem a pergunta aqui da Daniele Monteiro. Com o síndico profissional, teremos ainda a administradora acarretando aumento do condomínio? E de quantos mais seria esse aumento? Então, é Daniele, né? Daniele Monteiro. Boa noite, Daniele. Essa questão é uma questão que a gente tem que avaliar no condomínio de vocês, tá? No sentido que a administradora é importante porque a administradora ela faz a emissão a gente trabalha como síndico profissional e tem várias empresas administradoras, escritórios de contabilidade que são nosso suporte. Por quê? A gente precisa de empresas para emitir os boletos, para fazer a prestação de contas, a parte contábil. A gente precisa de empresas que tenham um contador para assinar a prestação de contas, um contador. A gente precisa anualmente fazer a declaração de imposto de renda do condomínio, a famosa DIRF, que se encerra agora essa semana, dia 28. Condomínio que não fez a DIRF já vai pensar em pagar R$250 a R$300 de multa, fora o honorário para a contabilidade ter que refazer isso. Então, assim, pessoal, a administradora é importante para dar esse suporte. No caso do condomínio de vocês, a gente precisa entrar, avaliar uma prestação de contas, ver qual que é o honorário que essa administradora cobra e adequar ao perfil do condomínio, né? Então, tudo isso, a gente, mais para frente, a gente pode apresentar para vocês numa proposta de síndico profissional ou uma proposta de síndico profissional mais administradora parceira, tá? Então, eu não posso te dizer se isso vai aumentar ou vai diminuir, porque eu desconheço os custos de vocês hoje, né? Mas, se houver interesse do condomínio, lógico, né, existe interesse nosso também, a gente faz uma proposta para vocês para a função de síndico profissional e, se vocês quiserem de administrador, a gente faz também. Tá? Tem outra pergunta aqui que é da Pamela Maiocchi. Boa noite, Pamela. Para ser escolhido um síndico profissional, pessoa jurídica no caso, tem que estar previsto no regimento interno? Não. O que acontece hoje? O síndico ele pode ser morador, não morador, pode até ser um inquilino morador, né? Basta ele ser síndico. No caso específico da gente, isso é a legislação que fala, mas no caso específico da gente, a gente é uma empresa Positiva Síndicos Profissionais Limitada, que possui um CNPJ e que, se um dia a gente trabalhar com o condomínio de vocês, mensalmente a gente vai emitir uma nota fiscal de prestação de serviços, sem nenhuma outra despesa. Então, o que acontece? Em alguns casos, condomínios, o síndico, legalmente, ele teria que, o condomínio, recolher o INSS sobre o valor que é pago, sobre o honorário do síndico. Vários, pessoal, vários, não é um, dois, é vários, a grande maioria não recolhe INSS do síndico, subsíndico, no caso que tenha, alguma coisa assim. E isso é obrigatório. Então, é uma despesa adicional que um condomínio que tem síndico morador tem. Não é só o honorário do síndico, é também o INSS. Caso o condomínio não esteja fazendo isso, ele corre um sério risco de uma denúncia, de uma fiscalização, e aí o passivo com o INSS é gigantesco.